Olá pessoal, bem-vindos, estamos aqui mais uma vez na nossa penúltima reunião de estudo do ano de 2024. Semana que vem vai ser a última, dia 19, e voltaremos no dia 16 de janeiro, se assim Deus o permitir. Então, vamos estudar hoje o livro Vida e Sexo, capítulo 16. Vamos conversar um pouquinho sobre aversões. Então, para abençoar nosso trabalho, nosso estudo, vamos juntos mentalmente acompanhar a prece que nossa irmã irá fazer. Senhor Jesus, amigo querido, estamos mais uma vez reunidos para nossa tarde de estudo e de passos. Nós só temos que agradecer essa oportunidade, agradecer também a Deus, nosso Pai, por termos dado mais um dia de vida, agradecer ao nosso anjo da guarda, aos amigos espirituais que vêm conosco participar, nos ajudar, e vem aprender também um pouquinho das lições deixadas pela espiritualidade, pelo Mestre Jesus. Mestre Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, nos dar força e coragem para seguirmos a nossa caminhada. Queremos pedir para as pessoas que deixaram os nomes nas caixinhas, os encarnados e os desencarnados, pedir de uma forma bem especial para o Vinícius Martins Lância, que se encontra internado no hospital, lá em Bragança Paulista, que ele possa receber toda a ajuda espiritual da equipe médica do espaço, Dr. Bezerra de Menezes, e todos os médicos do espaço que possam ajudar esse irmãozinho, que ele se encontra numa fase difícil, e que ao lado da cama dele, se tiver um copo com água, sejam colocados medicamentos de acordo com a necessidade dele, que ele necessita. Senhor Jesus, continue conosco, nos abraçando, nos envolvendo também todas as pessoas que estão assistindo nesse momento, esse nosso estudo, para que possamos sair hoje fortalecidos na fé e no amor, colocarmos em prática os ensinamentos deixados pelo nosso estudo de hoje. Esteja conosco, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nosso estudo de hoje, Emmanuel embasa seu trabalho no item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é muito interessante que a gente depois possa acompanhar, ir lá no Evangelho e ler o que realmente está dizendo. Esse capítulo 14, o título é Honrai Pai e Mãe. E vai falar da família, da necessidade das famílias, onde são reunidos os amigos e inimigos de outras vidas, que são ali reunidos, muito interessante, que nós vamos esmiuçar um pouquinho agora nesse nosso estudo, para a gente entender, talvez até que ocorra dentro da nossa família, e a gente ainda não tem ideia do porquê, e tudo tem uma razão de ser. Então nós vamos falar sobre isso, é muito interessante. Então, o que seria a aversão no contexto espírita? Podemos dizer, uma reação emocional ou energética que reflete nossos aspectos internos. Então, é uma reação de antipatia, até arrepia às vezes, né? Você não gosta, não sabe por quê, que vem sob a forma de uma emoção muito forte, essa antipatia energética. Então, aonde que estão relacionadas essas aversões? Por que acontece isso? Por que um pai, às vezes, odeia um filho, a mãe, a filha, e vice-versa, irmãos contra irmãos? Por quê? Se eles estão agora reunidos ali, do nada vem essa aversão, e não combinam, se odeiam.
Por quê? Do nada, entre aspas, que não existe acaso. Né? Então a gente sabe que tudo tem uma razão de ser. Então essas aversões podem estar relacionadas a experiências passadas, ou seja, vivências que nós tivemos, foram tantas e tantas vivências que nós convivemos com tudo que nós estamos vivendo hoje, nós já convivemos no passado. Seja na família, seja no grupo familiar, no grupo social, no grupo de trabalho, todos nós, em algum momento, em outras situações, nós convivemos. E às vezes amamos e às vezes odiamos, e as coisas embolam, e como não existe céu e nem inferno eterno, Deus nos dá a oportunidade da reconciliação, do perdão, para que venha num novo corpo, aqueles inimigos de outrora, vem num novo corpo, ou seja, um novo gênero sexual, mulher, homem, ou transgênero, tudo isso aí faz parte do pacote para que as pessoas se harmonizem. Essa é a nossa função, harmonização. Nós estamos aqui nesta vida, nessa existência, para que nós nos harmonizemos com tudo aquilo que está conosco, principalmente no grupo familiar, que é ali realmente que estão os maiores percalços de existências passadas. E às vezes nem é essa pessoa que está, ou pessoas que estão, às vezes nem pertencem ao grupo familiar, são atraídos que o grupo familiar fala assim, nós queremos que venha mais essas pessoas para que nós possamos também, uma prova, que nós possamos ajudá-las a superar essas dificuldades. Acontece também. Então, tudo tem uma razão de ser. O que precisa sempre? Prudência, tolerância e ligação com o alto, para que a gente possa compreender as situações, amenizar na melhor forma possível, até aquele momento que não tem mais jeito mesmo, que pode provocar outras situações que vão causar mais tragédias. Então aí tem que cessar. Mas a gente tem que entender que nós somos espíritos, que nós temos vibração, que a nossa vibração positiva, nós conseguimos anular uma negatividade. Por exemplo, numa família que tem uma pessoa descontrolada, odiosa, tudo que vem procurando briga, procurando tudo, para até matar tudo. Se nós estivermos, e é muito difícil, se nós estivermos em harmonia conosco, com as forças espirituais, nós conseguimos vibração positiva e forças para que com o bem, às vezes sem retrucar, sem nada, nós conseguimos anular aquela violência que está chegando para nós. É difícil, porque nós somos imperfeitos também. Se o outro tem um estupim curto, nós também temos às vezes. Então a gente tem que alongar o nosso estupim, para que nós possamos ter tempo de pensar um pouquinho antes de tomar uma decisão que pode piorar mais a situação. Então essas experiências, por exemplo, de outras vidas, traumas, não só experiências de outras vidas, mas traumas, crenças limitantes, que é um caso também. A pessoa tem aquela crença, aquilo ali que não pode ser mudado, nada, e cria esse choque. Então não é só vidas passadas, mas também traumas, crenças limitantes, ou pessoas negativistas ao total. Todos nós conhecemos pessoa que é vestida de negatividade, que se vitimizam, tudo está ruim, nada está bom, e a energia negativa chega a nos fazer mal às vezes, e acontece. Seja em casa, seja no trabalho, na convivência, somos todos aqui, como diz, a Terra é um hospital, é uma escola e é uma penitenciária também. Então a gente tem que ver isso aí, para cada um de nós tenha a sua história de vida, que dá para fazer uma novela fantástica. Se nós pegarmos todas as nossas existências e trazemos para cá, para chegar nesse ponto, dar uma novela, gente, proibida para menores de 18 anos. Por quê? Já tivemos de tudo que possa imaginar. Mas talvez não, com certeza, não foi dado para nós a oportunidade que nós estamos tendo agora de conhecer isso, conhecer que nós somos
O corpo perece, vai embora, mas o espírito é um só, é imortal. E vai se vestindo, trocando de roupa. Cada encarnação é uma roupa que troca, que vem, que vai se modificando. E quando a gente entende isso, a gente começa a compreender por que, que alguém tem aversão a nós e que nós temos aversão a alguém. Que não é caso fortuito, não. É coisas que mexem, porque a energia não bate. Então vem... É muito natural isso, né? Natural, natural. Porque nós somos espíritos. Nunca viu uma pessoa, você bate no outro, não é? É. Não é? É. Nunca viu, nossa, isso como é que pode? Não via nada. É complicado. Agora, né? Com a compreensão da reencarnação, aí que entra a doutrina. Com a compreensão da reencarnação, nós somos conduzidos, então, a quê? A vivenciar um relacionamento de entendimento. Então, a família, o objetivo da família é uma relação de entendimento com o grupo familiar. E nem sempre vencemos, às vezes. Às vezes precisa pôr o pé no freio, refluir, engolir uns sapinhos, que até digeriu, vai. E é assim que é a vida. É verdade. Então, nós sabemos que é possível, então, a convivência com adversários do passado, que reencarnam dentro da nossa família, do familiar. Normalmente adversários, no mesmo teto. Então, o que acontece? É uma oportunidade para quê? Para reconciliação, para perdão. Então, aquele marido dificultoso, aquela mulher dificultosa, o filho problemático, a sogra terrível, tudo no grupo, faz parte. Então, com a compreensão, que é a palavra mágica que eu acho que a gente tem que ter, são duas palavras mágicas que eu acho na vida. Não sei se vocês concordam. Compreensão e gratidão. Essas duas palavras, na acepção delas mesmo, moldam a nossa vida. Quando você compreende por que você está sofrendo, você vai aceitar, vai tentar modificar aquilo que pode ser modificado e aceitar aquilo que não pode ser modificado para viver bem. E gratidão, por tudo nós temos que ter. Quanto mais nós somos gratos, mais bênçãos nós recebemos. Quando a gente pensa que, poxa vida, a minha mesa está farta, tem tudo aqui, quantos não tem? Como é bom agradecer. Às vezes não tem uma carne, mas tem um feijãozinho com arroz bem passadinho ali, um ovinho bem fritinho, bonitinho, gostoso. Põe a pimentinha para temperar. E está pronto. Está bom demais. Quer dizer, essas coisas, quando a gente agradece o pouco torna-se muito. É isso que é interessante a gente fazer. E a vida nossa vai ficando melhor. Você vai compreendendo. Vai ser muito interessante. Então, isso explica muitas vezes a aversão que surge entre pais e filhos. É um fato. Não tem como escapar disso. Tem, nós estamos vendo, acontece na família. Eu conheço pessoas, de amigos que irmãos, faz 50 anos que não se falam. E se um puder prejudicar o outro, prejudica. E aí? Fala assim, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas são espíritos. Diferente. Totalmente diferente. Então... O núcleo está ali, né? Tá. O núcleo está ali, mas são individualidades. Então, tem que se ver o que é individualidade. O que tem que fazer, então? Por que quando acontece isso, essas rusgas na família? Tem que servir para quê? De estímulo. Nós, hoje, como espíritas, temos que compreender isso. Estímulo para quê? Para uma dedicação, renúncia, para que haja uma reconciliação. Abrir mão de muita coisa em prol de algo maior. Mas para isso nós precisamos domar nosso egoísmo, nosso ego, que às vezes não admite certas coisas que eu não posso rebaixar para isso, é bobeira. Como diz os humilhados serão exaltados. O conhecimento que a gente tem é bom para a gente entender, porque às vezes a gente acha que é só outra pessoa. Sim. Né? Fulano é difícil, fulano não é fácil, não gosto de fulano.
Só que depois que você começa a estudar, que você começa a conhecer, você fala, poxa, mas às vezes não é ele, às vezes sou eu. E isso aconteceu comigo, eu comecei a agradecer, porque, poxa, essa pessoa me recebeu, mesmo eu tendo aversão. Eu pensava que era ela, mas na verdade não é, acho que sou eu. E ela aceitou, né, tá na mesma família, mesmo eu tendo essa aversão. Mas é Então, isso que acho tá. Vem desse lado. Por quê? Porque tem que começar pela tolerância. O amor fica para a próxima. Se não der para amar agora, a tolerância entra em primeiro lugar. Você já consegue conviver sem Conviver, espancar. exatamente. E aceitando a pessoa como ela é. Como a gente quer que as pessoas nos aceitem, como a gente é também. Né? Então, E muitas vezes a gente também é muito complicado, mas acha que é complicado é o outro. E você acha que eu sou bonzinho, aquela lá que é complicada. Mas na verdade, você é mais complicado do que ela. com certeza, normalmente a gente é assim. Faz parte. Então a gente tem que. Essa aí. Então, por exemplo, na família, fala assim: mas aquele filho é um espírito mais evoluído que os pais. Então ele tem que. Ele que tem que tomar conta. Não. Kardec fala aqui o seguinte: os pais, independente de qualquer coisa, o adulto que é consciente dos postulados espíritas, conhece certinho, devem assumir o papel de educador. Hierarquia, né? Exatamente, a hierarquia, é a palavra exata que vai lá. Por quê? Mesmo ele tendo aversão para um filho ou uma filha, ele tem que educá-los, acarinhá-los, dominando a aversão, às vezes. Não sabe por quê. Porque às vezes, né, Cláudio? Às vezes você vem com aquele compromisso, mesmo que seu filho seja Mas mais inteligente, não interessa. não é? A obrigação é do adulto. O compromisso é do pai e da mãe, né? A hierarquia, exatamente. Então, meu pai é muito bruto, minha mãe foi... Não interessa. Eles foram necessários. Nossos pais, aí entra a gratidão. A compreensão é a gratidão. Pensa nisso aí, compreendendo por que a vida que eles fizeram e tudo que eles fizeram por nós. Que hoje nós teremos fazer melhor para os nossos filhos. Mas eles nos deram a vida física, foram eles que nos deram, independente de serem bons ou maus, não interessa. E ao mesmo tempo, nós estamos quitando compromissos do passado também. Quando nós agradecemos a eles que já se foram, o que puderam. Então a maior bênção que nós fazemos para os nossos pais que já desencarnaram é externar amor e gratidão para eles. Porque se ainda eles estiverem em situações difíceis, essa lufada de amor, de gratidão, vai ajudá-los. E ajudando, retorna para nós. É natural. É isso que a gente tem que entender sempre. E então, outra coisa que eu acho importante também, que né, às vezes a gente não tinha essa compreensão, né, Cléber? Mas agora a gente já tem. Só de sua mãe e meu pai te aceitar como filho do jeito que você é, você já tem que ser grato a ele. Nossa Senhora. Porque tem muitos pais, muitas mães que rejeitam os filhos, mãe que aborta. E eu conheço mãe que as filhas e as netas escravizam ela até hoje, já com 80 anos. E ela quietinha, fazendo serviço. Faz a comidinha, não gosto disso. Joga fora, faz outro. Ela vai lá, faz outro. Abnegação. Agora eu imagino, eu sempre falo, o que será dessa mãe, da neta, a hora que ela partir? Eu acho assim. Tem um lado da abnegação, que é a aprovação dela, vamos dizer assim. Mas a filha também tem uma grande responsabilidade por estar fazendo Lógico, isso com a mãe, né? lógico. Escravizando. Então, gente, a mãe, a gente de fora aqui, sem julgar, a mãe está fazendo a parte dela. Totalmente. E o pior, não reclama. Outras pessoas que participam falam: por que você faz isso, fulano? Não, tá bom, não tem problema. Está andando escorando, sabe? Coitadinha, fazendo tudo isso aí. Bem, ela está fazendo a parte dela. Ponto pacífico. Né? Então, cabe principalmente ao adulto, consciente postulado de espírito, assumir o papel de orientador e educador dos demais membros da família. Sabe-se que algumas vezes o espírito que reencarna como filho é mais evoluído que os pais. Mas mesmo assim, as funções não se invertem. Não se invertem.
Ainda que não exista hierarquia dos modos antigos, o processo pedagógico educacional é sempre tarefa dos pais. É o que você reclama tanto que falta, professora, que falta essa orientação dos pais, né? Então, há os protagonistas em nossa vida, que são aquelas pessoas com quem nós nutrimos sentimentos de amor e ódio. Agora, a coisa mais interessante: só existe ódio onde um dia existiu amor, concorda? Se não teve ódio, se não teve amor, não tem ódio. Em algum momento, esse amor foi quebrado, por egoísmo, por alguma coisa, e transformou-se no ódio. Então, aquele pai que a André Luiz fala, né, que era dois irmãos, um matou o outro por causa de herança, tal, daquela. Tal. Era um amor fraterno, que transformou-se em ódio depois que tiveram que reencarnar toda aquela problemática que nós já sabemos, né? Então, são uma pessoa que nós nutrimos sentimento de amor e ódio. São com essas pessoas que nós temos vínculos, e é a elas que nós estamos ligados, pelo ódio e pelo amor. Aí tem a aversão. Estamos ligados, quem sabe um dia nós fomos os provocadores desse ódio, dessa aversão, que em algum momento vai chegar na nossa vida para nós aprendermos, compreendermos, superarmos e os dois evoluir. Deus é fantástico, né? Dá tudo para nós, na mão, para a gente. Faça. A oportunidade é agora, não é depois, não. Agora, não deixe para depois. E muitas vezes a gente não sabe nem aproveitar, né? Então é importante considerarmos que se nós só sentimos ódio de alguém é porque provavelmente, ou muito provavelmente, antes de experimentarmos esse sentimento de ódio, nós sentimos por esse alguém muito próximo, muito semelhante, algo semelhante ao amor. Teve uma afinidade que se transformou em ódio. Nós não sabemos o motivo, mas que teve. Não sabemos o motivo porque tem um véu do esquecimento que chega, né? Você esquece. Mas, dentro de nós sabemos o porquê. A vibração, aí que entra a vibração da pessoa que odeia e a que está recebendo ódio também, né? Dá essa conjunção magnética, podemos dizer assim, que vai fomentando, cada vez mais aumentando, ou refluindo quando nós compreendemos, e quando não quer, dois não brigam, reflui. Agora não vale a pena, vamos conversar devagar, a hora é baixar os ânimos, vamos chegar naquilo que for possível. Então, você acha que não existe ódio gratuito? Não, eu não acho não. Não é eu que não acho, é a comprovação que não existe. Por que tem ódio gratuito? Não, tudo tem que ter uma razão de ser, porque tudo não tem que ter razão, lógica e bom senso? Então tem que ter razão. Então quando nós somos traídos por alguém, um ódio, por exemplo, o marido e a mulher traem agora e viram inimigos e não se perdoa e desencarna. Ou um desencarna primeiro. Então normalmente aquele que desencarna nutrindo esse ódio, que era o amor, vai prejudicar, tentar prejudicar aquele cônjuge de alguma que ficou. E se não vão bagunçar tanto, que na próxima vão ter que voltar para acertar. Ou como amante, ou como filho, ou como filha, para se acertarem. Então faz parte desse jogo, praticamente, que nós somos, é um grande teatro a vida. E nós somos os protagonistas. É uma novela, nossa vida é uma novela, eu falei. Cada um de nós tem a sua história. Então aí que a gente tem que entender, compreender, sempre, se possível, a gente tem que pôr por hábito, sempre refluir e pensar alguém, um pouquinho, um segundo que seja, antes de tomar uma decisão ou falar algo que vai ser a pedra depois que quebrou a vidraça, é complicado. E se você deter ela antes de chegar na vidraça, é muito complicado. Ela lançou, é complicado. Então, antes de lançar a pedra, reflui um pouco. Vale a pena? É isso mesmo? Tem um bem maior que a gente tem que segurar as pontas em prol de um bem maior? Por da família, que nós estamos vendo tantas famílias destruídas, criança. Olha, horrível. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? E refletir bem, né? Se tomar o primeiro passo, que depois que tomou, não tem volta, né? Exatamente. Ou melhor, ninguém sente ódio de alguém se nunca gostou desse alguém antes.
Isso aí dá até uma frase para a gente saber entender. Já convivemos em algum momento. Se não foi dessa vida, de outras. Ou se foi dessa vida, por que aumentou mais essa aversão que tinha? Era uma aversão, uma antipatia natural. Que de repente nós fomos, em vez de regar para tirar, nós regamos para aumentar. E transforma-se em algo maior, irreversível às vezes. Aí nós estamos participando daquela coisa. Não compreendemos o porquê daquela aversão e precisamos refluir de alguma forma. Agora, a pessoa pode continuar com a aversão. Agora, a minha aversão para a pessoa que tem que se modificar. Porque às vezes a pessoa tem uma aversão para mim e eu não tenho por ela. Mas às vezes eu tenho uma aversão para você e você não tem para mim. Agora, eu tenho que modificar essa minha aversão. Por que eu não tenho aversão por Elisângela? Por que razão? E sabendo disso, na vida, que nós sabemos, em algum momento, nós convivemos de alguma forma nos negócios, alguma coisa de outra existência, que existiu essa animosidade que precisa, eu tenho que ver por que eu tenho essa aversão para a pessoa, para aquela pessoa. E às vezes a pessoa não tem por mim. Em vez de aumentar, eu tenho que refluir, porque aí eu estou compreendendo por quê. Ah, não é dessa vida, então, se é de outras existências, vamos trabalhar nisso aí então. O que a gente pode fazer? Nós não somos energia, nós não temos o poder de pensar, o valor do pensamento positivo, que até hoje os psicólogos e tudo aí ensina que você pensa, você cria, e nós sabemos que criamos mesmo. Então vamos criar luz para essa pessoa que nós temos aversão. Eu não sei porque eu não gosto de você, mas Deus te abençoe, vai seguindo sua vida, tal. Não precisa conviver às vezes, mas vai quebrando devagarzinho aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai devagarzinho e de repente a gente está limpo. O Evangelho fala, né, que amar os seus inimigos não é trazer eles para dentro da sua casa. De jeito nenhum. Né? É justamente isso que você falou, tá mandando luz e tentar ter uma boa convivência ou pelo menos não odiar mais. Esse é o problema. É o que eu disse há pouco. Começando pela tolerância, maravilha. O amor fica para a segunda, porque você já quebrou um ciclo negativo. Quando você começa a tolerar aquilo que você odiava, ou que você não gostava, tem aversão, as coisas vão melhorando para você. Então a gente vai pensando nisso aí e a gente vai nos modificando. Então, gente, não se esqueçam dessas duas palavras na vida, compreensão e gratidão, que elas nos acompanhem o resto da nossa existência, que vale a pena, né? O que mais que eu trouxe aqui? Os nossos grandes desafetos são espíritos com quem nós já convivemos no passado, em outras existências, e são espíritos de quem nós já gostamos, fomos grandes amigos, talvez sócios, ou irmãos, ou amantes. Já tivemos laços de amor no passado, que transformou-se em ódio e aversão. E a única maneira de curar essa doença chamada ódio, atentem para isso, e seus derivados, que do ódio sai todo derivado, né? Qual seja o derivado do ódio? Mágoa, rancor, ressentimento. E o meio de nós curarmos essa doença é nos reharmonizando, que eu falei há pouco, conosco mesmo. Primeira coisa. A partir do momento que a gente olha para dentro de nós e fazemos a nossa reharmonização, que eu falei há pouco, por que eu tenho essa aversão? Tem que cuidar disso aí. Aí, a partir dessa atitude, dessa vibração que nós vamos nos cobrirmos dessa vibração, nós vamos reharmonizando, fazendo todo o possível para reharmonizar com os nossos desafetos também. Sabendo que algum dia já existiu amor. Foi sócio nos negócios, alguma coisa quebrou o laço da fraternidade e do amor e transformou-se no ódio. Então, muito interessante isso aqui. É aí que entra o processo reencarnatório, para que se promova a reconciliação entre algozes e vítimas. Então a reencarnação, bem, estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, na família certa, na profissão certa, no corpo certo, está tudo certo. Nós que temos que nos adaptar. Mas adaptar, mas você não escolheu? Eu escolhi, mas eu esqueci. Não, vamos ter que adaptar, ué. Se foi um planejamento... Na escola, a professora que reclama muito do marido, eu falo, você não se escolheu, por que nós estamos reclamando? Verdade.
Então agora, gente, eu vou pedir que a minha voz está meio ruim para ler hoje. Esse aqui, o primeiro tópico aqui, não vamos precisar ler. Por quê? Está no capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente dessas antipatias que se reúnem no lar. Então vamos já chegar com Emmanuel. Somos defrontados em todos os departamentos da família humana pelas ocorrências da aversão inata. Pais e filhos, irmãos e parentes outros, não raro se repelem desde os primeiros contatos. Uma aspas. Inatos. Inexplicáveis, às vezes, na vida. Que já vem dentro dessa versão, já vem dentro de cada um de nós. Seguimos. Claramente verificáveis os fenômenos da hostilidade entre adultos e crianças, trazido pelo imperativo do berço à intimidade do dia a dia. Pais existem nutrindo antipatia pelos próprios rebentos, desde que esses rebentos lhes surgem no lar. E existem filhos que se inimizam com os próprios pais, tão logo senhoreiam o campo mental nos autores. Todos nós conhecemos fatos disso aí. Essa antipatia de pai por filhos e vice-versa. Desde pequenininho, acontece. Arraigados no labirinto de existências menos felizes, de certo que o problema das reações negativas, culpas, remorsos, inibições, vinganças e tantos outros está presente no quadro familiar, em que o ódio acumulado em instâncias do pretérito se exterioriza por meio das manifestações catalogáveis na patologia da mente. Nessa base de raciocínio, determinada criança terá sofrido essa ou aquela humilhação de parte dos pais ou tutores e se desenvolveu abafando o propósito de esforço, com o que se intoxicou a si mesma no curso do tempo. E certos pais haverão sentido inesperada animosidade por esse ou aquele filho recém-nato, alimentando ciúme contra ele, embora sufocando tal sentimento com benéficas atitudes de convenção. Não muito raro, os cadastros policiais registram infanticídios, em que pais ou mães aniquilam o corpo daqueles mesmos espíritos aos quais favoreceram com a encarnação na Terra. Dá para meditar um pouco esse forte. Quantos infanticídios nós estamos vendo aí? Terríveis. Terríveis. E a criança que está dizendo assim, começa devagarzinho, a criança vai se sentindo retraída pelo desamor de um dos pais e vai aumentando, à medida que ela vai crescendo, está dizendo aqui, vai fomentando e cada vez mais piorando a aversão. Onde era para ter a tolerância, intoxicou a si mesma no curso do tempo. Então vai piorando, ao invés de amenizar e reharmonizar, vai piorar cada vez mais. E quantos casos nós vemos? Nesses anos que eu tenho aqui, 30 anos de casa, de atendimento fraterno, quantas situações de pais e filhos a gente chegavam, Margot também já deve ter acontecido muito aí, quem faz atendimento fraterno, de situações aflitivas. Você chega, você conversa com o pai, depois você conversa com os filhos, e aí você tem que fazer a ponte para que às vezes que haja essa harmonização que pode trazer consequências terríveis que acontecem. É um fato. Falta de compreensão e gratidão também. Então isso aí é um fato. E agora aqui já começa assim, que os pais, quando tem essa ideia, que ele acha que o filho não gosta, tem aquele sentimento com o filho, ele tem que engolir isso aí e tolerar. Porque quando ele tem esse discernimento que o filho, independente de gostar ou não, é filho que você tem que amar, ele está fazendo a parte dele. Por isso estou dizendo. Então, olha o interessante aqui, ó. São as atitudes de convenção. Exatamente, de convenção. Atitude de convenção. Que ele vai sentir e aquilo ali vai transformar em amor. É difícil, mas é meu filho. É meu filho. Eu tenho esse compromisso. É a palavra compromisso. Porque lá, no livro dos Espíritos, está dizendo lá, pais, que fizeram dos filhos que eu deixei para você?
segui-los. Então, fazia parte. Então, isso é abnegação. É quando a pessoa realmente entende aquela situação e vai adiante. Então, é isso aí. As mães têm mais facilidade disso, né? É. Porque eu vejo assim, que nem na porta de resíduos, só tem mãe, não tem pai para ir visitar filho, não. Né? Não, e vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço pessoas, até que nasce uma criança especial, o pai vai embora. Vai embora. Simplesmente renega o filho. Renegam. E não é um nem dois, não. Algumas mães também, mas a maioria é. O Carlos, eu lembro que quando a Francine nasceu uma menina comunal, sabe, conhecida do Ministério. E enquanto a Francine já, bebezinho, já foi encaminhada para fisioterapia, para fazer aquelas coisinhas de braço, perna, a outra ficava escondida no quarto. É desse jeito. É lamentável, né? Escondida. Não sai para lá. Menina cresceu, Antigamente se matava. Matava. Tem que treinar. É. Caído. Ela devia cair porque ela não tinha isso. Exatamente. Essa coisa de É. levar em locais para fazer os exercícios devia estar escondida. E olha que interessante, termina o que Emmanuel fala de curar a ciência também. Vamos aí. Indubitavelmente. Indubitavelmente, o tratamento psicológico visando a cura mental e a sublimação da personalidade é o caminho ideal para semelhantes pacientes. Urge entender, porém, que médicos e analistas humanitários conseguirão efetuar prodígios de compreensão e de amor, liberando enfermos dessa espécie. No entanto, o estudo da reencarnação é igualmente chamado a funcionar nos alicerces da obra de salvamento. Exatamente. Tem que procurar ajuda sim, para chegar e para ajudar a compreensão daquela situação. Encontrar os caminhos. Os caminhos, tem que estar tudo. Gente, justiça divina é justiça, mas Deus é tão perfeito que junto com a justiça deu a misericórdia. E isso aqui envolve a misericórdia. É você procurar ajuda para amenizar, para você ter forças para cumprir aquilo que você, lá no planejamento reencarnatório, você assumiu um compromisso. Então, a gente precisa de força, porque quem resolver somos nós. Mas a misericórdia é para isso, tem a parte psicológica, a medicina, tanta gente boa que veio como profissões maravilhosas, que são dignas de misericórdia, que vêm exatamente para nos ajudar a seguir adiante. Mas, lógico, que quando existe na família essa religiosidade que compreende a reencarnação, primeiro passo, esse é o caminho de todas as religiões para chegar lá. É entender que o céu e o inferno não existe. Que a reencarnação é a bênção de Deus para acertar. A hora que chegar nesse ponto, tudo vai ficar mais fácil, porque aí vai ter uma compreensão mais acessível a mais e mais pessoas. Quanto mais se compreende, mais você aceita e mais você tem forças para seguir adiante. Né? Ó, gente, pode interromper qualquer coisa que você tiver dúvida, viu? Mas você estava falando de criança especial que é em família, né? Mas tem muitas famílias que realmente, como você falou, não aceitam. Eu também conheci várias pessoas que não aceitam, que o filho é deficiente, o filho tem problema, que precisa de uma ajuda especializada. Tem muitos que não. Ah, mas Antigamente matava. Muitos, né? lamentavelmente, Mas isso que você está falando aí, tem muitos casos que falam isso. Fala. Que matavam, queria filho perfeito. Escondia, muito escondia. Antigamente, se nascesse uma criatura assim, eles isolavam de tal maneira que ninguém sabia. Verdade. Quantos milhares de existências terminam anualmente no mundo pelos golpes da criminalidade? Claro está que as vítimas não foram arrebatadas para céus ou infernos teológicos. Se compenetradas quanto às leis de amor e perdão, que dissipam as algemas do ódio, promovem-se o trabalho digno na espiritualidade, às vezes até mesmo em auxílio aos próprios algozes. Na maioria das circunstâncias, todavia, persiste no caminho daqueles que lhe dilapidaram a vida profunda,
transformando-se em perseguidores magoados ou vingativos, jungidos mentalmente aos antigos ofensores e finalmente reconduzidos pelos princípios kármicos ao renascimento junto deles, a fim de sanarem no clima da convivência os complexos de crueldade que ainda lhes destinam ser. O que são os obsessores, gente? Os espíritos obsessores, quem são? São aqueles que foram ofendidos, sendo magoados, que, por falta de esclarecimento, desencarnam e vão grudar naqueles que foram. Jungidos mentalmente aos antigos. Estão ligados. Então, olha, só existe obsessor por falta de perdão. Quando você... Porque fizemos algo. Algo, mas quando você começa a vibrar bem, você está no caminho do bem, ajuda-te que o Senhor te ajudará. Não foi eu que disse, foi Jesus que disse. Então, quando você começa a guiar a sua vida bem, a teu padrão vibratório vai melhorar. E você, lógico, então os espíritos obsessores que estão aí, que talvez todos nós temos alguém que ainda não refluiu em nós diretamente, por quê? Porque aquela pessoa está cercada de vibração boa e não consegue. Então o espírito vai batendo e fala, poxa vida, ele não me odeia mais, por que eu vou fazer isso aí? E vai procurar outros. Então a obsessão, os espíritos obsessores, especificamente são aqueles que foram ofendidos em outras vidas, que ainda não perdoaram e que vão ter que passar em algum momento pelo processo reencarnatório e juntos. Então aquele obsessor de antigamente que vinha, vai receber. Às vezes você recebe como neto, você está aqui, como um genro, como nora, como sogro, como sogra. Porque a animosidade com sogra e sogro conviveram já, gente. Não tenha dúvida disso. Então. Sogra perto de... Então, mas é isso aí que tá, tudo tem uma razão de ser. Quando isso aconteça, o apostolado de reajuste há de iniciar-se nos pais, porquanto despertos para a lógica e para o entendimento, são convocados pela sabedoria da vida ao apaziguamento e à renovação. Observemos, no entanto, que em semelhantes domínios da alma, o apoio da fé religiosa se erguerá em socorro e terapêutico. É indispensável amar e desculpar, compreender e servir, tantas vezes quantas se façam necessárias, de modo a que sofrimento e dissensão desapareçam, e a fim de que, nas bases de compreensão e da bondade de hoje, as crianças de hoje se levantem na condição de espíritos reajustados perante as leis do universo, garantindo aos adultos, nas trilhas das reencarnações, por vindouras, a redenção de seus próprios destinos. Aí está a missão dos pais. Missão, conduzir. Olha que espetáculo. Né? E o que a gente falou ali no começo, o apoio da fé. Exatamente. E ele fala da compreensão de novo. Daqui, muito bem. Nas bases da compreensão e da bondade de hoje, as crianças de hoje se levantem, ou seja, na condição de espírito reajustado. Olha a obrigação que nós temos com os nossos filhos. Lógico, a vida é deles, é espírito, cada um é espírito, mas a nossa parte tem que ser feita. Nós temos que educá-los, mostrar o caminho, mostrar o que é certo, amá-los, dar segurança, mas a vida é de cada um. Eles têm que viver a vida deles. E desde pequenininho, quando você coloca dentro deles, pelo exemplo, que é a melhor coisa que existe, é o exemplo. Melhor que palavras. Melhor que palavras. Né? Então, aí a gente vai vendo como que as coisas se encaixam, gente. A gente entende, vê a dificuldade dentro de toda a família, nós aqui temos pepino na nossa família. Pepino de convivência, de relacionamento com filhos, tudo.
Mas o que um filho pode fazer o que quiser para você. Nunca você pode odiá-lo. Mesmo que ele te odeie por falta de compreensão, pode acontecer. Mas a nossa, como pais, como espíritas, jamais nós podemos odiá-los. Quem quer que seja da nossa família, ou quem quer que seja, abolir o ódio da nossa vida, essa aversão, trabalhar nisso, esse é o nosso objetivo. Tem alguma dica para isso? Tem. Como lidar com as aversões? Para a gente encerrar. Sabemos que as aversões podem ser um reflexo das vidas passadas. Então, de acordo com a reencarnação, as aversões podem ser desencadeadas por experiências de vidas passadas. Situações não resolvidas podem se manifestar na forma de aversões a pessoas, lugares ou até mesmo situações. Situações, olha para você ver. Você sente mal num lugar, numa situação, não sabe por quê. Quantos de nós já passou chegando no lugar, meu Deus, o que é isso aqui? A famosa festa estranha para gente esquisita. Exatamente. Festa estranha para gente esquisita. Olha, pessoas, lugares são mesmo situações. Tem essa versão. Tudo está dentro de nós, gente, né? Emoções e energia. No espiritualismo, acredita que tudo é energia. Nós sabemos que tudo é energia. Aversões podem ser vistas como energias negativas que uma pessoa emite ou que ela absorve do ambiente. Isso é um perigo. Eu já visitei um presídio uma vez e eu saía destroçado. Não conversei com ninguém, só de andar no cadeião antigo aqui. Vamos visitar lá onde eu trabalhava, ia fazer uma obra lá, e precisava ver tudo. Meu Deus do céu, gente. Eu senti com um saco de 100 quilos nas costas ao que saía. Você absorve energia negativa também, né? Trabalhar essas emoções pode ser um passo importante para a evolução espiritual. O que eu tinha que fazer antes de ir lá? Eu tinha que me preparar. Você absorveu. Absorveu. Então, gente, eu vou lá, Jesus em todos os lugares, e não absorvia nada, é ele que irradiava a luz. Então, você pode frequentar qualquer lugar, mas desde que você esteja apto, protegido, com os seus pensamentos, com a sua energia, nada vai te acontecer. Esteja preparado para aquilo. Né? Exatamente. E lógico, chegamos no autoconhecimento, olhar para dentro de nós. Isso é fundamental. Porque a aversão muitas vezes indica que algo que precisa ser confrontado dentro de nós. Quem que falou isso aqui agora há pouco? Falaram aí. Olhando dentro. Para ver. Por que essa aversão? A aversão às vezes não é eu sei que falou, né? Isso, exatamente. Pode ser uma oportunidade para o autoconhecimento e a cura, permitindo que o indivíduo examine o que está por trás desse sentimento. Por que eu tenho aversão? Esse é um trabalho meu, de cada um. Agora, se a pessoa tem aversão por mim, o trabalho tem que ser dela. Mas eu também tenho que saber como conviver com essa aversão que alguém tem contra mim. Eu não posso vibrar na mesma situação, ela não gosta de mim, eu também não vou gostar. Aí choca, fica os dois destroçados. Não resolve. Tem que saber como pedir a Deus sabedoria, para você saber exatamente. Como lidar com aquele processo. Exatamente. Né? E aí também entra o desapego e o perdão. Tudo isso faz parte. O Espiritismo valoriza o desapego e o perdão como forma de libertar-se de aversões. Práticas ideais, meditação. Vamos pensar, por que está acontecendo isso? Vamos criar a minha opinião. Muito importante. Exercício de gratidão, eu falei há pouco, compreensão e gratidão. Vamos passar a agradecer mais. Tudo. Uma pequena coisinha, a pessoa deu um sorriso para você, agradece. Mentalmente, manda luz. Tornar-se o hábito de agradecer algo 24 horas por dia. Na rua, você olha que a pessoa, ela pode agradecer que a pessoa manda luz para ela, sem conhecer nada. Isso é ótimo. A gente vai purificando os pensamentos e que a nossa vibração vai começando a aumentar também, atingindo essa energia boa. Por que tem pessoa que você adora conversar? Que você chega um minutinho e já está tudo bem. Por quê? Porque o santo bate. Nós temos que fazer o santo bater, um dos dois. É isso que o santo não bate, mas é difícil, né? Aí que tem. Você olha na pessoa, já dá vontade de... Né? Mas aí, esse que nós temos que trabalhar. Esse tem que trabalhar. Né? Então,
As aversões, dependendo da nossa vontade, pode se transformar em aceitação e compreensão. É um fato, né? E também, como nós estamos aqui, cada aversão que nós temos e trabalhamos nela, o que está acontecendo conosco? Estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos deixando o espírito realmente falar mais do que a matéria. Isso é muito importante. E sabemos que todos nós estamos conectados. Todos, por energias boas ou energias negativas. Então a gente tem que entender como que isso aí acontece. Como que a energia que eu estou dentro de mim, que eu estou jogando no universo. E qual a energia que o universo está mandando para mim através das pessoas. Eu tenho que reequilibrar. Começou os pensamentos a ficar ruins, para parar. Como eu disse, para parar. Muda a chave. Exatamente. Mas, deixa eu falar uma coisa. E aquelas pessoas que às vezes está passando assim, você nem conhece a pessoa, mas você passa assim perto da pessoa, te dá um negócio estranho, esquisito. Tem. Normal. É o tal negócio. Você captou energia. Se for energia boa, que bom. Agradece. Se for energia negativa, aquela pessoa está precisando de luz. E nós temos a capacidade de ajudar. O que custa a gente vibrar bem para alguém? Um pensamento bom. Precisa criar esse hábito. Nós não criamos o hábito dos vícios, né? É um hábito que você vai fazendo todo dia, uma cervejinha, pinguinha, até ficar um pingão, um cervejão. Chega também o hábito que você falou. Muito bom criar o hábito. Agradeça. Manda luz. E assim a gente vai. Então, para a gente encerrar, para lidar com as aversões, de uma perspectiva espírita, é benéfico buscar práticas que promovam o equilíbrio emocional e espiritual, tais como meditação, terapia espiritual, envolvimento em comunidades que incentive seu crescimento pessoal e espiritual. Nada como a casa espírita, que está sempre de braços abertos para receber, através do atendimento fraterno, das palestras, dos estudos, para propiciar a melhora das pessoas. Procure ajuda, não quer ser espírita, não tem problema. Vai procurar o pastor, o padre, as terapias, os grupos de ajuda, AA, Narcóticos Anônimos, vai ver, vamos agitar. Não vamos nos vitimizar, não ficar só, eu vou rodear até morrer. Quem que está ganhando com isso? Né? Então, tudo isso pode ajudar a transformar aversões em oportunidades para evolução e autocompreensão. É isso aí. O que vocês têm a acrescentar? Maria. Eu fico esperando a Maria falar todo dia. Sabe, estava comentando aí, eu estava pensando numa novela que eu vi. Já tem muitos anos. O Antônio Fagundes era bem sucedido, um senhor empresário, e tinha uma filha viciada em droga. E ela colocava, era loucuras, e todo mundo naquela revolta. E ele saía do escritório, chegava em casa, chamavam ele chegava igual um louco. E ele dizia, eu não vou desistir de você. Isso! Falava para mim, você pode fazer o que você quiser. Eu não vou desistir de você. E a mulher me dizia para ele, vamos internar, eu não aguento mais, porque a mulher era socialite, então ela queria, né? Ele falou, não adianta, eu não vou desviar. Eu não vou desistir da minha filha. Então me veio na mente essa frase, na hora daquela loucura toda, ele calmamente dizia com firmeza. Então é um caminho. Não desistir, gostei da palavra. Desistir. Não desistir. Perfeito. Exemplo que deram. Muito legal. Não, encerrou com chave de ouro. Olha para você ver. Não, mas o bom do estudo é você pegar um exemplo da vida atual aqui e joga aqui. Perfeito. Maravilha. Na hora que ele dizia isso, até me emocionava, porque eram cenas muito fortes. Aí, quando ele dizia, eu disse, gente, há uma luz no fundo do túnel. Beleza. Né? Exemplo para quantas pessoas. É isso aí. Maravilha. Então tá bom, já deu certo. Deu certo. Encerra para nós. Vamos encerrar então com a prece da nossa
Então vamos elevar nossos pensamentos ao plano espiritual, nos sintonizando com o nosso mentor individual que nos trouxe até aqui, esta casa de caridade, para que a gente possa estudar e viver os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, a quem nós vamos pedindo também que nos abençoe, nos proteja, e que possamos na próxima semana estar novamente aqui para novamente desfrutarmos dessas energias salutares que aqui encontramos. Muito obrigado, meu Deus, pela saúde que nos dás, pelo lar que nos protege, pela roupa que nos veste, pelo alimento que nos sustenta o físico, pela fé que nos equilibra o espírito, pelo trabalho que nos enobrece a vida, pelos amigos que nos fazem sorrir, pela dor que nos leva a refletir, pela resignação que nos ajuda a resistir, pela oração que nos aproxima de vós, e pelo amor e bênção que dispensas a todos nós. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Pessoal, até semana, se assim Deus o permitir.